Assalamu alaikum, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mira e no vídeo de hoje eu vou falar em português, respondendo algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem de como é viver na Inglaterra. Eu vou responder mais do ponto de vista de uma muçulmana brasileira, porque é o que sempre me perguntam. Antes de responder as perguntas, eu gostaria de falar que eu não moro em Londres, porque quando eu falo que eu moro na Inglaterra, automaticamente as pessoas deduzem que eu moro em Londres. Eu moro numa cidade que fica mais ou menos 1 hora de Londres, não é muito longe, a gente vai de carro ou de trem, então não é muito longe, mas é considerado uma cidade pequena. Então, muita coisa que tem em Londres não tem aqui, muita coisa que a gente quer comprar ou que a gente quer fazer, a gente tem que ir para Londres. Então, pode ser que algumas coisas que eu responda aqui, para uma pessoa que mora em Londres, pode ser um pouco diferente, pode ter uma experiência diferente da minha. Para vir morar aqui, você precisa de um visto de trabalho ou de esposa, ou alguma coisa do tipo, né? Não dá para só escolher morar aqui e vir. E também, para quem quer se aventurar e tentar a vida aqui, pensando, eu vou pegar um visto de turismo e quando eu chegar lá, eu vou mudar meu visto para outro tipo, por exemplo, para esposa ou para visto de trabalho. Também não é assim que funciona, tem que tirar o visto no Brasil, ou no lugar onde você mora, e depois você vem. Não tem como chegar aqui com visto de turista e mudar. Então, por isso que quando eu me casei, conheci meu marido e a gente se casou, eu tive que esperar um tempo para obter meu visto. A gente aplicou primeiro para o visto de noiva. Aí, quando eu cheguei aqui, eu tive um período para mudar meu visto para o visto de esposa. Aí eu tive que dar entrada nos procedimentos de casamento aqui, tudo rápido, porque senão eu perderia aquele prazo, né? Então, é um pouco burocrático, é muito caro, e também tive que fazer uma prova de inglês para comprovar o meu nível de inglês, e essa prova eu achei difícil, principalmente a parte da escuta, né? Na época eu não tinha muita prática com escutar inglês americano, por exemplo, e a prova foi praticamente com o sotaque americano, estava mais adaptada com o sotaque inglês. Outra pergunta é, o custo de vida na Inglaterra é caro? É e não é. Acho que assim, dá para viver bem aqui se você trabalhar. Você não pode chegar aqui convertendo valores para moeda brasileira, né? Porque aqui você ganha em libras, então você, consequentemente, também vai gastar em libras. Algumas coisas são muito caras, mas outras coisas são, para mim, são mais baratas do que comprar no Brasil. Roupa, para mim, por exemplo, eu acho que vale mais a pena comprar aqui do que no Brasil. Se eu soubesse que roupa aqui era tão mais fácil de comprar, não teria trazido nada do Brasil, só comida. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de comprar muitas roupas, né? Dá pra você trabalhar aqui e todo mês comprar uma peça nova, coisa que eu não tinha condições no Brasil, né? Quando eu trabalhava no Brasil, ou você escolhia pagar a conta de luz, ou a conta de água, ou comer, ou se vestir, né? Porque com salário mínimo no Brasil não dá para você escolher tudo isso. Outra coisa que aqui eu acho assim que é barato é comida. Compra de supermercado eu não acho muito caro. Também, se você for viver no mesmo estilo que você vivia no Brasil, né? Comendo coisas simples, né? Se dando alguns luxos de vez em quando. Se você quiser viver de restaurante e comer fora, aí já muda a coisa, né? Mas ainda assim, eu acho que compensa mais do que a realidade que eu vivia no Brasil, né? Que se você comer 1, 2 vezes fora, pronto, você já desestabilizou completamente seu orçamento. Agora, as coisas que eu acho que são muito caras são transporte público, passagem de ônibus ou de trem, eu acho extremamente caro.
Como eu citei, aqui, a cidade onde eu moro, fica 1 hora mais ou menos de Londres. E a passagem de trem daqui para lá custa em torno de umas 35 libras ida e volta, né? Tudo bem que você pode pegar quantas vezes você quiser o trem naquele dia, com aquela mesma passagem. Mas ainda assim eu acho um absurdo, eu prefiro nem sair de casa. Sem converter eu já acho muito caro. Se converter então, né, dá uns R$150 por dia, né? Com R$150 no Brasil você viaja para outro estado. Com R$150 eu viajava do Espírito Santo para o Rio. Aí chega aqui você pagar 35 libras para ir em Londres, que é 1 hora de viagem, eu acho caro demais. Até hoje não me acostumei com isso. E a passagem de ônibus também não fica atrás. Quanto ao aluguel, eu acho que é bem mais caro do que comparado ao Brasil. Em algumas coisas compensa, em outras coisas não. Dependendo do estilo de vida que a pessoa leva, ela, né, trabalha para se manter mesmo. Então, a pessoa que vem para cá, se não tiver aquela mentalidade de querer guardar dinheiro, acaba vivendo o mesmo tipo de vida no Brasil, sim, sem guardar nada, mas pelo menos vive melhor. Uma das perguntas que também me fazem é como é que os serviços públicos aqui. O transporte ainda tem muito a melhorar. Eu não acho que se compara ao Brasil em questão de bem conectado, pelo menos na cidade da onde eu venho, no Brasil, eu achava que o transporte público era bem conectado. Claro que tem muitas coisas que poderia ser melhor, mas eu acho o transporte público no Brasil mais em conta e mais bem conectado. Em questão de escola, tem escola pública e as crianças começam a partir dos 4 anos. Saúde pública, eu acho os hospitais aqui muito bons, mas também depende do lugar onde você mora. Aqui onde eu moro, por ser cidade pequena, é bem mais fácil do que em Londres para poder marcar consultas. Quando eu vou ao médico, eles geralmente são muito atenciosos, né? Não tenho o que reclamar e geralmente eu consigo assim consultas para a mesma semana que eu ligo para lá ou entro no aplicativo para marcar as consultas. E demora mais para você ver um especialista, mas mesmo assim não demora a mesma coisa que demora no Brasil, né? Então, essa experiência que eu tenho aqui boa em relação aos hospitais públicos é porque eu moro em cidade pequena. Eu já ouvi relatos que em outras áreas da Inglaterra, por serem maiores do que a cidade onde eu moro, você vai no hospital e tá sempre cheio de pessoas, então acaba que os profissionais da saúde não conseguem te dar uma atenção melhor, né? Então, ou às vezes demora muito tempo para você conseguir marcar uma consulta, então depende do lugar onde você mora. Sempre me perguntam também se as pessoas aqui são preconceituosas, né? Especialmente pelo fato de eu ser muçulmana. Eu não sinto muita diferença no tratamento das pessoas comigo, por eu ser muçulmana. Claro que a gente percebe que eles têm um pouco mais de cuidado no que eles falam, né, na forma que tratam a gente, para não serem desrespeitosos. Eu percebo dessa forma. Eu já passei por alguns casos, sim, de preconceito. Inclusive, quando eu estava com meu marido, né, uma vez uma senhora passou por a gente, ela estava puxando um carrinho de bebê, a gente estava brincando com a nossa filha, e ela falou um monte de insultos. Esse foi o caso mais claro de preconceito que a gente sofreu aqui. Algumas vezes a gente percebe alguns olhares, né, mas é muito mais raro do que o que eu percebia no Brasil. Eu acho que no Brasil as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com muçulmanos, entendeu? Há 10 anos atrás eu nunca imaginei que eu ia ver um muçulmano na minha frente. Imagine ser uma muçulmana. É mais fácil ser muçulmano na Inglaterra do que no Brasil?
Eu acho que primeiro pelo fato que eu já citei, que as pessoas não te encaram tanto aqui quanto encaram no Brasil. Então as pessoas já estão acostumadas mais a lidar com muçulmanos do que no Brasil. Outra questão é que tem mais mesquitas do que no Brasil. Apesar de ter mais mesquitas, dependendo do lugar que você mora também, é como se não tivesse, né? Se você for mulher. Se você for homem, é mais tranquilo, mas para mulher é um pouco desconfortável chegar numa mesquita e não ter mulheres lá orando. Então é o que acontece aqui na mesquita perto da minha casa. Tem uma mesquita que fica a 15 minutos daqui, mas quando eu chego lá é raro encontrar mulheres. Só no mês de Ramadã que eu vou lá e encontro com outras irmãs, mas atualmente eu não frequento porque no horário das orações de Ramadã eu geralmente estou olhando as minhas filhas. Mas em questão de mesquitas é mais fácil, tem muitas mesquitas, mais do que a gente vê no Brasil. Tem muitos locais também de oração, por exemplo, nos shoppings você encontra locais para orar, é dedicado para qualquer religião, mas quem mais usa geralmente somos nós muçulmanos, porque a gente tem que fazer as 5 orações diárias. Então, alguns locais de trabalho também você encontra salas para oração. Então, nessa parte de oração é mais fácil do que no Brasil. Tem muitas lojas que são dedicadas para o público muçulmano. Tem muitos açougues, restaurantes que levam o nome halal. Então você sabe onde que você pode comer, onde que não pode, porque eles geralmente passam por um processo para conseguir aquele selo para colocar na porta, né? Então eles comprovam que eles não misturam carne de porco com a carne que é considerada halal. Nos supermercados também, geralmente você encontra um selo em alguns produtos que fala que é halal, alguns produtos que é vegetariano, vegano. Então é fácil. A maioria dos produtos tem os selos para você saber o que é halal e o que não é, né? Isso você não encontra no Brasil. Você tem que ficar lendo rótulo por rótulo para identificar se tem carne ou se tem carne de porco, né? Então, aqui, depois que eu cheguei aqui, eu só como comida halal. Se não tiver opção halal, eu como vegetariano, porque aqui tem opção. No Brasil, eu já não tinha opção e eu não era acostumada a comer sem carne, né? Então, eu sempre comia carne do Brasil, mesmo não sabendo se era de origem halal ou não. Para comprar roupa aqui é muito fácil, muito mais fácil do que no Brasil. Por exemplo, minhas abaias custam em torno de 15 libras, 20 libras, mesmo convertendo, eu ainda acho que é mais barato do que as abaias que a gente vê no Brasil, né? Claro, se você quiser comprar uma coisa de melhor qualidade, você encontra por mais caro, mas para mim, as que eu compro são mais simples mesmo, para usar no dia a dia, então eu não tenho muita exigência como ser, né, a abaia mais cara, ou mais cheia de pedrinha, ou detalhes, não. Então, se dá para usar mais de uma vez sem rasgar quando você lava, tá ótimo. E a parte que eu acho que mais importante para um muçulmano se adaptar é a parte de trabalho, né? Porque no Brasil, se você for com véu para uma entrevista de emprego, é muito provável que você não vai conseguir aquela vaga. Aqui você encontra muçulmanos trabalhando de véu em todos os lugares. Qualquer ramo que você imaginar, você encontra muçulmanos. Se você for no hospital, você vê muçulmanas de véu. Se você for em lojas, supermercados, padaria, em qualquer lugar aqui, tem muçulmana trabalhando de véu. Então é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas, não tem preconceito nessa parte. Deve ter sim, né, em alguns lugares, mas não é tanto que nem como no Brasil, que se você for tentar
conseguir um emprego de hijab, você vai demorar um tempo, você vai fazer umas 1000 entrevistas até você conseguir um local que te aceita com o véu. Outra parte que eu acho interessante citar é que aqui no mês do Ramadã, eu acho bem mais difícil do que no Brasil, porque no Brasil, geralmente, o dia dura em torno de 12 horas, e a noite dura em torno de 12 horas também, mas aqui não, aqui... Quando chega no mês do Ramadã, o dia dura em torno de umas 19 horas. São 19 horas de jejum e são só umas poucas horas de noite. Então, o jejum aqui é bem desafiador nos primeiros dias que você tá aqui. Eu sempre tô com medo que eu não vou conseguir aguentar até o final do dia, mas depois de uns dias jejuando, a gente consegue se acostumar, mas no começo a gente pensa, como que eu vou passar 19 horas sem tomar água, sem comer nada? É difícil, essa parte é difícil. No Brasil era bem mais fácil, eu quase não sentia, mas aqui é bem puxado. Aqui, geralmente, a maior parte do tempo é frio, a maioria dos dias são frios, mas tem alguns dias de calor. Outra coisa que todo mundo pensa sobre o clima daqui é que todo inverno tem neve. Não. Se você vier pra cá esperando neve, você vai se decepcionar, porque eu acho que eu demorei uns 2 ou 3 anos pra ver neve pela primeira vez, e ainda assim foi só uns floquinhos caindo do céu. Nem chegou a cobrir o chão, porque quando chegava no chão derretia. Mas teve um ano que eu vi a neve aqui, e no primeiro dia foi lindo, maravilhoso, eu fiquei muito empolgada, mas depois achei que era horroroso, porque à medida que a neve vai caindo e as pessoas vão andando, os carros vão passando, vira um monte de barro. Aí você anda e suja tudo, e algumas coisas não funcionam, né? Você não pode ir para alguns lugares, ainda mais quando você tem criança, que nem eu tenho, você não pode ir para lugar nenhum. Então, você fica só trancado dentro de casa e quando você olha, volta, tá tudo branco. Fica, assim, um ambiente bem depressivo. Fica horrível. Então, eu gosto de neve, mas só um dia depois, pelo amor de Deus, derrete tudo que eu quero a cidade de volta. Uma coisa também que me perguntam é como é a comunidade muçulmana daqui, se é mais fácil fazer amigos muçulmanos, se é mais fácil casar com muçulmano aqui, essas coisas. E também respondendo algumas acusações de pessoas que criticam a comunidade muçulmana aqui na Europa, mais especificamente aqui na Inglaterra, que é o que eu vejo, né? Aqui eu acho assim, que sempre falam que os muçulmanos aqui não se misturam com outras pessoas. Eu percebo assim que é geral, não é só os muçulmanos. Eu acho que os muçulmanos não se misturam com pessoas de outros países. Quem é asiático só anda geralmente com o asiático. Quem é árabe geralmente só anda com árabe. Mas o mesmo eu percebo sobre outros países. Eu vejo algumas pessoas de países europeus sempre andando com pessoas dos países de origem delas. Acho que provavelmente por causa do idioma. Acho que as pessoas preferem andar com alguém com quem consigam falar o idioma nativo, né? Pode ser essa a razão, mas eu acho injusto acusar só os muçulmanos de não se envolverem com outras pessoas, quando acho que a maioria aqui prefere andar com pessoas do próprio país. É essa a percepção que eu tenho. Pode ser que em outros lugares, né, as pessoas percebam de uma forma diferente. É claro que com certeza tem pessoas que não gostam de andar com quem não é da própria religião delas, tanto cristãos quanto muçulmanos ou outra religião. Tem pessoas assim. Eu gosto de fazer amizades com pessoas de qualquer religião, qualquer país, não tem problema, mas eu percebo assim que as pessoas, né, mantêm só o básico da conversa e acabou. Eu acho que as pessoas não têm muito aquela necessidade que a gente tem no Brasil de se comunicar com quem não é do nosso país, né? Então, eu acho que essa parte aí
sobre os muçulmanos aqui não serem muito amigáveis. Eu acho que é verdade, mas também não acho que seja só o problema dos muçulmanos. Eu nunca vi isso de você ir em algum lugar e muçulmanos barrando quem não é muçulmano de entrar naquela área, né? E olha que eu vou em lugares que a maioria das pessoas são muçulmanas, naquele bairro, naquela localidade, tem mesquitas grandes, então eu vejo restaurantes lá que são frequentados por não muçulmanos, fico observando os não muçulmanos andando na rua, não percebo nenhuma cara assim de que tá com medo, a pessoa assustada naquela área ou receiosa. Também não olho para a cara dos muçulmanos para ver como é que é a reação deles, e eles parecem que não tá fazendo diferença nenhuma para a vida deles. Eu cheguei a ver um vídeo de um muçulmano com raiva de alguém que estava filmando ele, e disseram que aquele vídeo era muçulmano que não deixa um não muçulmano entrar na área dele. Pode ser que a pessoa só estava com raiva de alguém filmando. É difícil você analisar uma situação, um vídeo, sem saber o contexto, né, que se aplica, né? As coisas que eu sinto falta no Brasil é a comida, porque lá a comida tem um gosto bem mais fresco do que a comida aqui, mesmo que você ache muitas coisas vindas do Brasil para comprar aqui. Sinto falta do calor. Eu morava numa área próxima à praia, então eu sinto falta de ir na praia, andar, caminhar, relaxar, né? E aqui eu passo a maior parte do ano com frio, então sinto muita falta do verão do Brasil. E outra coisa, eu sinto falta assim de fazer amizades com a facilidade que a gente faz no Brasil. No Brasil você só encosta num banco lá para esperar o ônibus, e se chegou alguém, você já conversa com a pessoa como se fosse sua melhor amiga desde criancinha. Aqui eu percebo que as pessoas são mais reservadas, são muito educadas, mas são reservadas e demoram mais tempo para fazerem amizades, né? Então eu amo morar aqui, eu acho um lugar muito bom, as pessoas são muito educadas, a maioria das pessoas são muito educadas, as coisas aqui são bem mais organizadas do que eu estava acostumada no Brasil. Tem coisas que são ruins, como em qualquer lugar, tem coisas que são maravilhosas, como em qualquer lugar. Eu amo meu país, o Brasil, mas também gosto muito daqui. Aqui é um lugar muito bom para se viver, para correr atrás dos seus sonhos. É um lugar maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algumas perguntas que eu, por acaso, não respondi nesse vídeo, pode deixar nos comentários que eu responderei assim que eu puder, ou respondo num próximo vídeo também, dependendo. Muito obrigada por terem assistido e vejo vocês no próximo vídeo.